Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso racional de medicamentos. Então, essa apresentação está sendo composta por mim, meu nome é Kathleen Maiara, pela Michelle Miller e pela professora orientadora, professora doutora Camila Calado. Então, nós fazemos parte do projeto Educação em Ação, a Universidade da Escola, que visa trocar esse conhecimento entre universitários e alunos de ensino médio e de ensino fundamental. Então, hoje vamos falar sobre o uso racional de medicamentos e vamos abordar alguns subtemas como o que é, qual é a importância desse uso racional, os cuidados que devem ser tomados ao utilizar medicamentos e quais podem ser as consequências caso haja o uso irracional. Então, primeiramente, o que é? O uso racional de medicamentos ocorre quando os pacientes têm acesso ao medicamento que necessitam para o seu tratamento, para a sua enfermidade, e fazem esse uso de forma correta, na dose correta, pelo período de tempo correto, da forma que realmente o profissional da saúde adequou esse medicamento ao tratamento. Entendeu? Então, é de extrema importância que a gente siga essa posologia, que no caso é esse período, a dose correta, para que haja uma boa efetuação do tratamento. E qual é a importância? Então, é de extrema importância que a gente faça uso racional do medicamento, porque isso pode trazer alguns danos para a nossa saúde, entendeu? Pode causar uma intoxicação, uma interação medicamentosa, caso a gente não saiba qual medicamento reage com qual pode obter alguma interação, enfim, isso tudo a gente tem que estar de olho e faz parte do uso racional de medicamentos, entendeu? A gente tem que estar sempre atento ao, como eu já disse, ao tempo, à dose, à via adequada, porque a gente tem várias vias, né, de administração, via oral, intramuscular, retal, enfim. Então, isso tudo vai ser passado pelo profissional da saúde que está nos atendendo. Então, a gente tem que seguir isso certinho, para que ao fim do tratamento, a gente obtenha uma boa efetivação, entendeu? Para que não venha a causar o efeito reverso, para que a gente não possa ficar mais doente ou, por outra, ter gasto nosso tempo, nosso dinheiro e provocar uma prolongação, né, desse tratamento pelo uso irracional desses medicamentos. Então, vamos dar continuidade às consequências. Pronto. Como a Katia estava falando, uma das possíveis consequências é a interação medicamentosa, que acontece quando você toma um medicamento, não sabe que ele pode interagir com o outro, e essa interação acontece o quê? Pode potencializar ou anular o efeito do medicamento. Ou então também pode acontecer uma reação adversa. Ao invés daquele medicamento estar me ajudando, ele vai fazer totalmente o efeito contrário, uma intoxicação, e podendo assim mascarar ou agravar uma doença. E também tomando um medicamento sem você saber para que realmente serve, só porque, um exemplo, a amoxicilina. Somos ensinados pela crença dos nossos pais que antibiótico serve para tudo. Então, até para uma dor de cabeça, você tomar um antibiótico, o que vai acarretar? Uma resistência bacteriana, porque ali não é aquele antibiótico, não é para essa finalidade, sim para infecções bacterianas. Quando você realmente tiver uma infecção bacteriana, o que vai acontecer? Aquela bactéria não vai servir para ela, ela simplesmente vai dizer isso aqui não funciona mais comigo. Aí é por isso que nós devemos tomar os devidos cuidados, que são esses. Pode passar, Ketuno. Verificar sempre o prazo de validade dos medicamentos, quando você recebe, não só dos medicamentos que você tem em casa, mas também daqueles que, quando você vai à farmácia e recebe do farmacêutico ou do balconista. Não usar medicamentos com embalagem estragada, sem rótulo ou bula, porque sempre eu tenho que guardar meus medicamentos dentro da caixa e com a bula. Porque quando você for usar novamente, pode causar uma intoxicação por não saber para que serve aquele medicamento. E não utilizar a mesma receita médica mais de uma vez, visto que, porque serviu uma vez aquele medicamento para você, para aquela doença, não quer dizer que vai servir para aquela outra doença ou que vai reagir da mesma forma.
Não compre medicamentos que foram indicados por terceiros que não são profissionais da saúde. Por quê? Porque aquele medicamentozinho da sua vizinha, a sua vizinha não tem o mesmo organismo do que o seu. Procurar sempre as possíveis reações. A gente pode extrair essas informações quando você for comprar na farmácia. Você vai lá, tem a consulta com o farmacêutico, extrair o máximo de informações possíveis. E se por um acaso, em meio ao seu tratamento, acontecer, apresentar algum sintoma diferente que você imagine para você, que muitas vezes a gente costuma guardar para a gente, não, isso aqui é normal. Não é normal. Procurar sempre um especialista da saúde antes mesmo de você prosseguir com o seu tratamento. E sempre seguir todas as orientações. Dando continuidade sobre a nossa temática sobre o uso racional de medicamentos, vamos agora falar um pouco sobre a farmácia caseira. O que seria a farmácia caseira? Nada mais é do que aqueles medicamentos que a gente estoca em casa, seja eles que estejam em uso, desuso ou em uso esporádico, e juntamente com alguns instrumentos relativos à saúde, como um termômetro, uma gás, esparadrapo, enfim. Estamos falando tanto de medicamento, mas você sabia que existe uma diferença entre o termo de medicamento e remédio? Pois é. O termo remédio ele é mais amplo do que o de medicamento, pois um medicamento é considerado aqueles que... Vou simplificar, resumindo, que eles são elaborados em laboratório, seguindo todo aquele protocolo da Anvisa, que teve toda aquela pesquisa. E já o remédio não. O remédio, ele pode ser um abraço, pode ser uma massagem, pode ser um chá. Tudo aquilo que for utilizado para o seu bem-estar físico. Conseguindo, assim, aliviar um sintoma, por exemplo, aqui, como vocês estão vendo na imagem, um abraço. Ele, sim, pode aliviar uma angústia. Faz sentido para vocês? Acredito que sim, então vamos continuar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os problemas que podem ser gerados pela farmácia caseira e pelo uso irracional desses medicamentos. Então, vou dar alguns exemplos de situações que ocorrem quando se tem uma farmácia caseira e que não deve ser efetuado, né? Ações como deixar medicamentos perto de crianças e animais. O medicamento em si, ele tem uma embalagem muito, assim, atraente, né? Pela cor, pelo formato. Então, chama muito a atenção de animais e de crianças. Então, é de extrema importância que esses medicamentos não sejam deixados em locais onde essas classes, né, das crianças e dos animais possam ter acesso. Porque isso pode causar uma intoxicação, até porque esses medicamentos não são para eles, né? Expor o medicamento à luz do sol. Eu vou só acrescentar que não se deve expor o medicamento nem à luz do sol e nem a uma umidade muito baixa, porque isso pode alterar o efeito terapêutico, diminuir a sua eficácia ou então zerar realmente esse efeito terapêutico do medicamento, porque uma reação química ocorre com o aumento dessa temperatura ou a diminuição, que vai fazer com que esse medicamento sofra ali alguma reação e pode ser que ele não tenha o mesmo efeito quando ingerido. Então, alguns problemas que podem ser gerados pelo uso irracional dessa farmácia caseira, uso irracional desses medicamentos. Então, existe um risco de intoxicação por ingestão acidental muito sério. Quando a gente faz, por exemplo, como a Michelle citou, quando a gente guarda o medicamento sem a caixa, a gente pode confundir o medicamento com outro, porque em si os medicamentos são muito parecidos. Por exemplo, um é um formato redondo, branco, o outro também, servem para coisas muito diferentes. Então, isso tem que ter cuidado. Até porque quando a gente também joga essa caixa, joga essa bula, a gente não sabe o prazo de validade desse medicamento e pode ocorrer uma intoxicação, né? Pela data que ele foi fabricado, enfim.
Favorece também a prática da automedicação. Então, gente, isso é muito importante, que a automedicação seja feita de forma consciente e correta. Então, é por isso que se deve evitar a farmácia caseira com muitos medicamentos. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá com uma dor de cabeça que não necessariamente é uma doença, entendeu? Pode ser um estresse, ansiedade, alguma coisa que ocorreu durante o dia que deixou a gente mais tenso e isso causou a dor de cabeça. Então, existem várias formas dessa dor de cabeça sumir, a não ser tomando medicamentos, né? Porque, como eu já disse, nem sempre é uma doença. Às vezes, como a Michelle citou, como a Michelle bem colocou, na verdade, a gente às vezes precisa de um remédio, que pode ser um abraço, um chá, um carinho, uma palavra de afeto de verdade, para que a gente possa relaxar e essa dor de cabeça pode até sumir, né? Um outro problema é que pode afetar a eficiência e a segurança dos medicamentos. Por exemplo, quando a gente toma um medicamento desenfreadamente, o nosso organismo vai ficar acostumado com aquilo e quando a gente realmente tiver a necessidade de fazer essa utilização, o nosso corpo já vai estar acostumado, vai te falar, não, isso aqui não funciona mais comigo, você toma sempre, então vai me dar uma coisa diferente. Então vai levar um tempo maior para que o médico, o profissional da saúde possa achar uma forma de tratar essa doença, já que o convencional, que seria aquele medicamento que você já faz uso, não está mais funcionando, porque você usou de forma incorreta. E o descarte inadequado que gera impacto no meio ambiente e, consequentemente, na nossa vida. É um tema muito importante a ser abordado, esse descarte inadequado, porque, por exemplo, normalmente, os medicamentos, quando são descartados, eles são descartados no lixo comum ou até mesmo no vaso sanitário, na pia, enfim. Aí eu vou citar 2 exemplos. Quando a gente joga o medicamento no lixo comum, ali vai para o quê? Um aterro sanitário, um lixão a céu aberto. Então, ali vai estar prejudicando o meio ambiente, como contaminando o solo, contaminando o ar, né? Por essa contaminação do solo, os resíduos vão ficando ali, vão virando gases. Então, assim, atua de forma correta, porque ali as pessoas que moram ali perto daquele lixão, então, enfim, passam por aquele ambiente, podem ser contaminadas por isso. Outra coisa também é o descarte na pia ou no vaso sanitário, que consequentemente vai para os mares, vai para os rios, lagoas. Então, querendo ou não, isso vai voltar de forma direta para a gente, porque a gente faz o uso desses meios, né? De tratamento de água, enfim. Então, por aqui encerramos nossa apresentação. Nós tratamos do uso racional de medicamentos e um novo olhar sobre a farmácia caseira. A gente citou exemplos que podem ser evitados, formas a serem revistas, enfim. Como eu já disse, nós fazemos parte do projeto Educação em Ação. Aqui tem o nosso Instagram e o nosso YouTube, onde essa aula está sendo postada. Desde já, muito obrigada por assistir. Espero que tenha somado conhecimento na vida de vocês. Muito obrigada, gente. Só